Bom dia, pessoal. Vou falar hoje um pouquinho para vocês aqui sobre arranjo físico em linha, tá? A gente já falou isso um pouquinho na aula 2, mas a gente vai falar um pouquinho sobre balanceamento, como é que é o balanceamento de linha de produção, né? Como que a gente faz. Normalmente tem um passo a passo que a gente segue para poder fazer esse balanceamento de linha. Então, eu coloquei para vocês aqui já o passo a passo para fazer isso. Então, como é que é? Primeira coisa, dividir as operações de trabalho em elementos de trabalho que possam ser executados de modo independente. O que é isso? É identificar as tarefas, né? Então, você identificar ali as tarefas individuais. Segundo passo, levantar o tempo padrão para cada um dos elementos de trabalho, por meio de criteriosa cronoanálise. O que isso quer dizer? É você cronometrar ali o tempo que leva para fazer aquela tarefa. Então, você divide nas tarefas individuais menores possíveis, né? Que são executados numa linha de produção, e depois você marca o tempo que cada tarefa dura, né? Normalmente, quando a gente faz isso na prática, a gente tem várias tomadas de tempo, né? Para um funcionário padrão ali, numa atividade padrão, para a gente fazer ou uma média ou uma curva estatística que representa aquele conjunto de dados ali. Mas, se a gente quiser fazer uma coisa mais rápida, é só a gente cronometrar vários tempos, né? Várias tomadas de tempo ali e tirar uma média. Terceiro passo, a gente define a sequência de tarefas e suas predecessoras ou sucessoras. O que isso quer dizer? A gente identificar a sequência de tarefas, né? Porque numa linha de produção tem tarefas que têm que ser feitas de forma sequencial e tem tarefas que elas podem ser feitas de forma paralela, ou seja, você pode fazer duas tarefas ao mesmo tempo, né? Tem umas que tem que ser sequencial, outras pode ser paralela. Quarto passo, desenhar o diagrama de precedências, que é o quê? Você, depois que definiu quais tarefas podem ser feitas juntas e quais podem ser feitas sequencialmente, a gente desenha um diagrama que representa esse encadeamento das tarefas, facilita a visualização. Quinto passo, calcular o tempo de duração do ciclo e determinar o número mínimo de estações de trabalho. Então, só lembrando, o que é tempo de duração do ciclo? É de quanto tempo sai uma peça ali da linha de produção, né? Então, a gente calcular esse tempo. E o número mínimo de estações de trabalho é como a gente vai agrupar essas tarefas em estações de trabalho. É como se a gente estivesse pensando assim, eu tenho 15 tarefas. Quantas pessoas eu vou colocar para trabalhar nessas 15 tarefas, né? Como que eu vou dividir isso? É basicamente, entre aspas, né? Cada estação de trabalho seria uma pessoa e você alocaria para aquela pessoa o número de tarefas, né? Então, por exemplo, a primeira pessoa faz 5 tarefas, a segunda faz 5, a terceira faz 5, para completar as 15. Então, seria mais ou menos isso. 6. Atribuir as tarefas às estações de trabalho seguindo a ordem natural de montagem. A seguinte regra deve ser seguida para determinar as tarefas que podem ser atribuídas a cada estação. Então, o sexto passo é o quê? A gente definir, né, quais tarefas vão estar em quais estações de trabalho. E como que a gente define isso? Seguindo essas diquinhas aqui, ó. Todas as tarefas precedentes já devem ter sido alocadas, então você só pode escolher uma tarefa para uma estação de trabalho se você tiver feito todas as tarefas que vêm antes dela, né? O B, o tempo da tarefa a ser alocado não deve ser superior ao tempo que resta para cada estação de trabalho. Então, você tem que... cada estação ela vai ter um tempo determinado para ela fazer as tarefas, né? Então, você não pode estourar esse tempo. C, quando houver mais de uma tarefa que pode ser alocada, dê preferência à tarefa que tenha maior duração, ou que esteja mais no início da montagem, ou seja, que tenha mais tarefas subsequentes. Então, é uma regrinha só para facilitar, que é o quê? Na hora de escolher as tarefas, ou a gente escolhe já que a que come mais tempo, né? A que vai tirar mais tempo ali da estação de trabalho, ou a gente escolhe aquela tarefa que desbloqueia mais tarefas, né? A gente vai entender isso aqui na frente. E D, se ainda houver empate, escolha uma tarefa arbitrariamente. Depois, né, quando não houver nenhuma tarefa que pode ser alocada para a estação de trabalho, a gente passa para a estação seguinte, até a gente completar toda a linha de produção. O sétimo passo seria verificar se não existe uma forma melhor de balanceamento, né, buscando deixar a mesma quantidade de tempo ocioso para cada estação de trabalho. Lembra que balanceamento de linha, a gente quer que as tarefas tenham o mesmo grau de utilização, né, as tarefas.
as estações elas tenham o mesmo grau de utilização, elas estejam balanceadas. Então, a gente quer que cada estação de trabalho tenha tempos ociosos parecidos, né? Não que fique uma estação de trabalho com um tempo ocioso muito grande e outra estação de trabalho com uma tempo ocioso muito pequeno. Então, a gente quer balancear isso. 8, né? A gente calcula o percentual de tempo ocioso e o índice de efetividade para a linha de produção. Então, para ver se está satisfatório ou não, né? É isso que a gente faz. Então, se todos os passos anteriores tivessem sido seguidos, a única forma de balancear melhor a linha seria pela utilização de estações em paralelo para realizar operações elementares demoradas, que não podem ser subdivididas. Duas estações de trabalho paralelas, realizando a mesma operação, são capazes de dobrar a velocidade de produção daquele elo do processo produtivo. Aqui só está exposto que a única forma da gente melhorar depois que a gente fez isso tudo é se a gente conseguisse fazer algumas tarefas ali, dobrar a produtividade dela, colocando mais recursos, né? Então, isso aqui não é tão comum, né? Pode acontecer em alguns casos ou não, mas o raciocínio seria o quê? Se eu preciso fazer uma tarefa de montagem de determinado componente, será que eu posso fazer, dobrar essa capacidade botando outra estação fazendo a mesma coisa, em paralelo? Então, é uma pergunta que fica aqui na hora de elaborar uma linha, né? Então, coloquei um exemplo aqui só para a gente entender como é que isso funciona. Então, imagina que a gente tem aqui a Comprobras, que é um fornecedor aqui de bombas d'água para grandes montadores de máquinas de lavar e pretende instalar uma linha de montagem para um novo tipo de bomba d'água, a pedido de um cliente. Então, a demanda estimada para esse produto é de 150 a 200 peças por dia. Quando a gente for fazer as contas, a gente considera 200 por dia, porque é maior, né? Aí, se a gente se planejar para maior, a gente atende a menor demanda também. Então, na lista de processos, dividiu o processo de montagem e estimou os tempos de trabalho conforme o quadro a seguir. Deve-se levar em conta que a empresa trabalha um turno de 8 horas. Então, tem a informação aqui também da disponibilidade de horas da empresa, né? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, alguns passos desses aqui que a gente listou, já estão feitos, né, só nessa divisão de trabalho aqui, só nessa tabelinha. O que a gente tem? A gente tem as operações, né? A gente só nomeou aqui uma descrição para cada operação, né? E esse é aquele primeiro passo aqui, ó, de dividir as operações de trabalho em elementos de trabalho que possam ser executados de modo dependente. Então, aqui, nesse exemplo, foi dividido nas operações A, B, C, D, E, até o O, né? Então, dividiu toda essa operação ali desse trabalho de montar essa bomba d'água em todas essas tarefas. E quais são essas tarefas? É o que está aqui na descrição, né? Dizendo o que é cada um. Por exemplo, operação A seria montar espaçadores na capa protetora, né? Operação B, colocar arruelas de pressão nos espaçadores. Então, esse aqui seria o primeiro passo. O levantamento dos tempos, ó, em segundo, seria esse segundo passo aqui, ó. Levantar o tempo padrão para cada um dos elementos de trabalho por meio de criteriosa cronoanálise. Então, determinou um tempo para cada um dessas tarefas, né? Aqui, essa coluna de operações predecessoras é só mostrando quem vem antes de quem, né? Quando tiver escrito ali predecessoras, quer dizer quem está antes de quem. Se tivesse escrito sucessoras, estaria dizendo quem vem depois de quem. Então, por exemplo, ó, se eu pegar um exemplo aqui dessa linha C, a operação C é a operação de colocar adesivos nos espaçadores, ela dura 28 segundos e antes dela tem a operação B. Então está dizendo que ela vem depois da operação B. Ela depende da operação B para poder começar. Outro exemplo, a linha F, ó, ela é montar o corpo inferior do motor. Ela dura em média 35 segundos. E ela depende das operações C e D terem acabado para ela poder começar. Então, isso que significa essas operações predecessoras. Essa determinação aqui de quem vem antes de quem, né, é o terceiro passo. Ó, definir a sequência de tarefas e seus predecessores. Com isso ali, a gente consegue desenhar o diagrama de precedências. Então, o diagrama de precedências é essa figurinha aqui. Como é que ela funciona? Ó, tá vendo que a gente começou pelas tarefas A e I? Por quê? Porque a atividade A não tem nenhuma predecessora. E se a gente olhar a atividade I, ó, ela também
não tem nenhum predecessor. Quer dizer o quê? Não tem ninguém antes delas. Então, por isso que elas foram as primeiras atividades. Aí a gente procura, ó, onde que aparece a atividade A e onde que aparece a atividade I, nessa coluna aqui de operações predecessoras. Ó, a operação A aparece aqui na linha do B, e a operação I aparece na linha do J. Isso quer dizer o quê? Na prática, na hora de montar o grafo, ó, quer dizer que depois do I tem o J e depois do A tem o B. Se eu olhar onde o B aparece, ele vai aparecer na linha do C, D e E. Então, quer dizer que depois do B tem o C, D e E. E assim a gente vai construindo, montando, até englobar todas as atividades. Esse seria o quarto passo. No quinto passo, o que a gente faz? Calcula o tempo de duração do ciclo e determina o número mínimo de estações de trabalho. Tempo de ciclo, como é que é? É capacidade disponível dividido por demanda. Capacidade disponível aqui, em minutos, está 480 minutos. Da onde que saiu os 480 minutos? Ora, são a disponibilidade de horas da empresa. Ó. Deve-se levar em conta que a empresa trabalha um turno de 8 horas. Então, são 8 horas transformados em minutos. Então, são 8 horas vezes 60 minutos, né? Que cada hora tem 60 minutos, dá 480 minutos. Por que a gente transformou em minutos aqui? Porque o tempo das atividades, elas estão todas em minutos, ó, se a gente olhar na tabela, né? Então, o tempo está todo em segundo. Então, a gente quer transformar, na verdade, em segundo para ficar melhor. Então, ó, a gente multiplica. A gente poderia multiplicar por 60 de novo direto, para facilitar, porque a gente quer trabalhar em segundos, que são a mesma unidade de tempo que está lá na tabela. Então, se a gente dividir só 480 por 200, que é a demanda, dá 2,4 minutos. Se a gente dividir por 60, dividir por 60 de novo, multiplicar por 60, né? Quer dizer, vai dar 144 segundos por peça. Então, é só multiplicar aqui em cima por 60 de novo, que a gente acha em segundos. Então, isso aqui quer dizer o quê? 144 segundos. Quer dizer de quanto tempo sai uma peça nessa situação aqui, né? Nesse arranjo aqui, de quanto tempo leva para eu fazer uma bomba d'água ali, uma bomba de... Era bomba d'água? Vamos ver. Comprobras, o fornecedor de bombas d'água. Então, de quanto tempo fica pronta uma bomba d'água. Beleza. Calculando o tempo de ciclo, né? Falta o número de estações. Como é que é o cálculo do número de estações? Somatório dos tempos individuais dividido pelo tempo de ciclo que a gente acabou de calcular. Somatório de tempos individuais a gente pega da onde? É o somatório de todas as atividades. Então, se eu somar o tempo aqui de todas as atividades, vai me dar esse tempo total aqui. Então, esse que é o somatório de todos os tempos, 6,47 minutos ou 388 segundos. Se eu pegar isso e dividir pelo tempo de ciclo que a gente acabou de calcular, a gente acha aqui 2,69. Então, seria 2,69 estações de trabalho. Só que estações de trabalho tem que ser sempre o número inteiro. Então, a gente sempre aproxima para mais, tá? Se tivesse aqui 2,2 estações de trabalho, quer dizer que 2 estações de trabalho não seria suficiente, precisaria de 2 mais um pouquinho. Então, a gente arredondaria para 3 estações. No caso aqui também a gente arredondou para 3. Então, a gente sabe que vão ter 3 estações de trabalho nesse exemplo. O passo 6, a gente atribui as tarefas às estações de trabalho seguindo a ordem natural de montagem. Então, o que a gente precisa? Ó, a gente precisa colocar, a gente começa fazendo aqui, estação 1. Ela tem 144 segundos para a gente poder colocar tarefas nela. Quais tarefas são possíveis de alocar no primeiro momento? A e a I. Por que o A e o I? Porque não tem ninguém antes delas, né? A gente só pode colocar no primeiro momento, ó, quem não tem ninguém antes delas. Então, são o A e o I. Pensa como se fosse um jogo ali e a gente estivesse desbloqueando as habilidades depois. Então, quer dizer que a gente não pode, a gente não consegue fazer as tarefas que vêm depois sem fazer todas que vêm antes, né? Então, por exemplo, eu só posso fazer o F aqui quando eu tiver concluído o C e o D. Eu só posso fazer o C e o D se eu tiver concluído o B. Então, no primeiro momento, eu só posso fazer o A e o I. Então, por isso que aqui a gente escolhe, a gente pode só escolher os dois. Então, se eu escolher as duas atividades, né, e descontar os tempos delas, vai me sobrar 102 segundos.
Aí, se eu escolhi o A e o I, eu desbloqueio o J e o B. Se eu escolher o J e o B, ó, eu posso escolher eles. Se eu escolher os dois, me sobram 41 segundos. Aí elas vão me desbloquear todas as atividades embaixo. Se eu escolher o C e o D, vai comer aqui os tempos, né, do C e do D, que são, ó, C 28 e D 6. Então, são 34. Só ia me sobrar 7. Então, por isso que aqui no final a gente fechou o A só sobrando 7. Porque eu não conseguiria colocar mais nenhuma atividade, né? Tirando C e D aqui, ó, E, K, L e F, que ia me desbloquear, nenhuma delas é menor que... tem tempo de duração de 7 ou menos. Então, eu encerro a primeira estação de trabalho aqui com um tempo ocioso de 7 segundos. Aí eu pulo para a segunda estação, eu faço a mesma coisa, vou escolhendo as atividades, vejo quais são os possíveis, né? Renovo o tempo, então cada estação de trabalho tem aquele tempo total. Aí eu vejo as tarefas que pode ser alocado, escolho as tarefas, vai me sobrar um tempo ocioso naquela estação. Vou fazer isso com a terceira também, ó. Eu faço até não ter mais tempo sobrando, quase não ter mais tempo sobrando para botar mais nenhuma atividade. Depois que eu coloco todo mundo, eu tenho tempo total de ociosidade, ó, que é como? Somando os tempos ociosos das 3 atividades. Então, isso aqui seria o passo 6. No passo 7, ó, o balanceamento proposto no quadro 17 apresenta a estação 2 como gargalo, né, com ociosidade de 5 segundos, o que indica que é possível um tempo de ciclo de 144 menos 5, igual a 139 segundos, ou seja, será montada uma bomba d'água a cada 139 segundos. Como todas as estações têm tempos ociosos, a gente pode descontar o menor tempo ocioso do tempo de ciclo para descobrir o tempo de ciclo real da situação. Então, sempre o tempo de ciclo real da situação seria 139 segundos. O passo 7 fala para a gente verificar se não existe uma forma melhor de balanceamento, né? Buscando deixar a mesma quantidade de tempo ocioso em cada estação de trabalho. Ó, verifica que nessa primeira situação, a primeira estação de trabalho ficou com 7 segundos ociosos, a segunda estação de trabalho ficou com 5 segundos ociosos e a terceira ficou com 32 segundos ociosos. Isso quer dizer o quê? Que a terceira estação de trabalho tem mais tempo de folga do que as outras, né? Se eu sou um trabalhador, vou querer trabalhar aqui nessa... Se eu estou nessa situação, vou querer trabalhar na estação 3, porque eu tenho mais folga do que nas outras estações. Mas o justo é o quê? A gente tem um tempo parecido em todas as estações. Então, por isso que a gente propõe uma nova alocação de tarefas, né, para aquelas estações, para deixar um tempo ocioso que balanceado, mais próximo da média, né? Então, aqui, ó, 16, 15 e 13 ficou um tempo ocioso mais balanceado do que 7, 5 e 32. Como que a gente chega nesses tempos? Como é que eu sei qual tempo seria o melhor ocioso nessa situação? É só pegar o total, né? Ó, o tempo ocioso total aqui nessa situação era 7 mais 5 mais 32, igual a 44. Se eu pegar esse total de 44 e dividir por 3, que é o número de estações de trabalho, eu tenho uma média de tempo ocioso, né? Eu estaria colocando o tempo ocioso igual em todas as estações. Se eu fizer isso, eu descubro que há um valor aqui próximo, né? 44 dividido por 3 vai dar um valor próximo a esses aqui, 15, 16, 14, né? Então, na verdade, vai dar 15 alguma coisa, né? Se eu jogar 1 para cá, fica 14. Se eu pegar e jogar mais 1 para cá, fica 15. Então, ficaria 15, 15, 14. Então, dá 14, alguma coisa. Seria a média. Então, o tempo ocioso de 16, 15, 13 está muito mais perto da média do que 7, 5, 32. Então, assim, ficou uma situação mais justa. Ó. Repare que as tarefas alocadas são diferentes. Ó. No 1, tá? A gente alocou A, I, B, J, K, nessa situação mais balanceada. Na outra, estava A, I, B, J, C, D. Então, a gente trocou C, D aqui por K nessa situação. Então, ficou mais balanceado. E aí, a gente foi fazendo isso em todas as estações, buscando esse melhor balanceamento. Com isso, um balanceamento feito, né? A gente calcula aqui, né, os tempos, o índice de ociosidade e o grau de utilização. Então, ó, só repara
que o balanceamento proposto nesse último quadro apresenta a estação 3 como gargalo, né? Gargalo sempre vai ser aquela tarefa ali, aquela estação de trabalho que está travando a produção, ou seja, mais lenta, né? Então, ela tem a ociosidade de 13 segundos, ela tem a menor ociosidade, o que indica que é possível um tempo de ciclo de 144 menos 13, igual a 131 segundos. Ou seja, será montada uma bomba d'água a cada 131 segundos nessa segunda situação. Então, só a gente reorganizando as tarefas nas estações, a gente ganhou 8 segundos, né? Ó, na primeira situação aqui era 139 segundos. Nessa segunda situação, agora são 131 segundos. Então, já ganhou um aumento aqui da produtividade. Então, basta agora a gente calcular o percentual de tempo ocioso e o grau de utilização para a linha de montagem. Como é que a gente calcula esses dois parâmetros? O percentual de ociosidade é igual ao somatório dos tempos ociosos dividido pelo número de estação vezes o tempo de ciclo. Como é que é esse somatório de tempos ociosos? Ó, ele não está só somando esses tempos ociosos aqui. Ele, na verdade, está definindo um tempo ocioso real. Como é que é o tempo ocioso real? Eu diminuo esses tempos ociosos aqui, todos eles, pelo menor tempo ocioso. Então, está todo mundo aqui diminuindo pelo 13. Então, como é que está? Ó? 16 menos 13, mais 15 menos 13, mais 13 menos 13. Isso me dá a ociosidade real do sistema. Então, no primeiro caso aqui, na verdade, eu tenho 3 segundos de folga. Aqui eu tenho 2 segundos de folga. E aqui eu teria 0 segundos de folga, que é a atividade gargalo. Então, por isso que ficou aqui na prática, né? 3 mais 2 mais 0. Dividido pelo número de estações, a gente tem 3 estações, né? A gente calculou. Vezes o tempo de ciclo real, não o 144, o 131. Então, ficou vezes 3 vezes 131. A gente tem que, nessa situação, a gente tem uma ociosidade de 4,58 segundos. Já o grau de utilização é o complemento que falta para 100% da ociosidade. A ociosidade representa quanto por cento do tempo a gente está sem fazer nada, né? A gente está ocioso, não está trabalhando. Então, se eu tenho o percentual de ociosidade de 4,58, o grau de utilização é o contrário, é quanto tempo eu estou trabalhando. Então, se eu não estou trabalhando em 4,58% do tempo, eu estou trabalhando 95,42%, que é o que falta para o 100%. Beleza? Vou deixar outra questão aqui para vocês tentarem resolver, que é basicamente o mesmo passo a passo que a gente fez ali. Então, depois tira um print aqui da tela e tenta resolver essa questão aqui. Então, como é que ela é? Uma empresa pretende instalar uma linha de montagem para um novo produto. A demanda estimada para esse produto é de 600 peças por dia. O analista de processo dividiu o processo de montagem e estimou o seu tempo de trabalho conforme o quadro do próximo slide. A empresa trabalha em 2 turnos diários de 8 horas. Então, agora são 2 turnos de 8 horas. Então, está pedindo, letra A, desenhe o diagrama de precedências, que é aquele diagramazinho. Letra B, calcule o tempo de duração do ciclo e determine o número mínimo de estações de trabalho. Letra C, atribua as tarefas das estações de trabalho, montando a linha de produção. E letra D, calcule o percentual de tempo ocioso e grau de utilização da linha de produção proposta. Se pudesse, se vocês se interessarem, tenta fazer uma outra proposta, melhorando a primeira proposta que vocês fizeram. Então, as operações são essas aqui, da A até o O. Tem os tempos aqui em segundos e tem relação de precedências. Tira um print aqui também para ajudar a fazer a questão, tá? Então, qualquer coisa, deixa os comentários aí sobre a resolução da questão, se vocês conseguiram fazer, e se tiver alguma dúvida da questão. Beleza? Então, até a próxima, gente.